Olá pessoal, salve Maria, eu sou Pedro Divino, sou membro da Missão Jovens da Cruz e com grande alegria, nesse ano josefino, nós iremos falar sobre esse grande santo que é São José. Já logo nesse início, peçamos a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José castíssimo, rogai por nós, que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu gostaria de falar nessa aula sobre a necessidade da devoção a São José. Mas eu gostaria também de dizer que, na verdade, será uma introdução à devoção a São José. Este santo, o qual nós iremos falar hoje, possui uma imensidade espiritual, o qual nós não podemos medir. Dentro das Sagradas Escrituras, São José, no Novo Testamento, ele aparece pouquíssimas vezes e nós não temos uma palavra de São José dentro das Sagradas Escrituras. Mas nem por isso nós podemos considerar São José como mais um santo, mas na verdade ele é um santo extraordinário. E a devoção a São José ainda é desconhecida devido a não olharmos a imagem desse extraordinário homem com a devida atenção. Podemos olhar aqui para as recomendações de Santa Teresa d'Ávila referente a esse santo. Ela mesma era muito devota de São José. E ela disse assim: quisera subir a mais alta montanha para gritar a todos, ide a São José. Jamais recorri a ele em vão. E disse mais: quem não encontrar mestre que lhe ensine a oração, tome este glorioso santo por seu mestre e não errará o caminho. Tome esse glorioso santo como seu mestre e não errará o caminho. De fato, nós precisamos ir a São José, pois ele com certeza será o mestre espiritual, o qual nos levará mais próximo de Jesus, pois ele mesmo carregou o próprio Jesus no braço e o ensinou o ofício do trabalho, o ensinou as virtudes junto à Santíssima Virgem. E a frase ide a São José deriva do Antigo Testamento, da história de José do Egito, que é narrada a partir do capítulo 37 do Gênesis. Logo no início, podemos notar a direção que o seu pai Jacó possuía por ele e a inveja de seus irmãos devido a isso. Certa vez, amando de seu pai, José do Egito foi verificar se tudo corria bem com seus irmãos que apacentavam as ovelhas no campo, em uma região distante. E cai ali em uma armadilha que seus próprios irmãos fizeram para ele e ele é vendido como um escravo. Mas o Senhor estava com José e depois de longos anos ele conquista a confiança do faraó após interpretar seu sonho, aonde é revelado que haveria um tempo de grande fome. Neste momento, José foi nomeado administrador do Egito, o qual apenas o faraó estava acima, e ali surge a expressão ide a José, dita pelo próprio faraó. Essa expressão ela é dita em que sentido? O faraó olha para José do Egito, confia nele todas as riquezas de seu reino, e aonde quem quisesse buscar alimento, buscar fartura, teria que passar por José do Egito. E assim Deus também faz com São José. Todos aqueles que desejam buscar as riquezas espirituais. E quais são essas riquezas espirituais de Deus? E as riquezas espirituais que Deus Pai confiou a São José
foi nada menos que o próprio Jesus, seu Filho e a Santíssima Virgem, e todas sortes de graças e virtudes. Se realmente desejamos entrar na sala dos tesouros de Deus, precisamos passar por este santo, que é São José, e ele nos dará fartura espiritual, e ele nos dará todos os bens espirituais. Mas para irmos mais a fundo na devoção, deveríamos nos questionar referente a algumas coisas. Por exemplo, Deus teria escolhido qualquer um para ser o protetor de seu próprio Filho, nosso Senhor Jesus Cristo? Ou então, teria escolhido qualquer homem para esposo da mais bela das criaturas, a Santíssima Virgem? Com certeza é não. Com certeza é não. Ele não escolheu qualquer homem. É natural que quanto mais valioso seja o tesouro, com mais cuidado e melhor seja guardado. Assim Deus Pai também o fez, confiando seus dois maiores tesouros, Jesus e a Santíssima Virgem, ao melhor e ao maior dos guardiões, que foi São José. Então, vamos conhecer um pouco daquilo que foi São José, de quem foi São José. São José era filho de Jacó, até uma semelhança com José do Egito, mas não é o mesmo Jacó. Ele era filho de Jacó, de linhagem davídica, ou seja, da descendência de Davi, conforme narrado no Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, versículo de 1 a 17. E no versículo 19 do mesmo capítulo, vai dizer que ele era um homem justo. Aqui nós podemos abrir um parênteses, porque o evangelista aqui, dizendo que São José era um homem justo, na verdade ele quer dizer que São José era um homem santo, pois naquele tempo não havia o costume de chamar as pessoas de santas em vida. Então, aqui nós podemos olhar para esse lado espiritual, como os autores espirituais vão dizer, que São José já era um homem santo. Referente à sua aparência física e idade, há uma certa divisão entre os teólogos. Alguns dizem que ele era um velhinho viúvo e que já possuía filhos, imagem que é retirada dos evangelhos apócrifos. E há os outros teólogos que afirmam que São José era um jovem e virgem. E cá entre nós, é a realidade mais provável de São José e a que mais me agrada. O próprio Santo Tomás de Aquino defende a juventude e a virgindade de São José. Caso, aqui para a gente entender melhor, caso ele fosse um velhinho, ele teria a capacidade de fazer uma longa viagem, como foi aquela de fugir para o Egito. E dentro dessa viagem nós podemos imaginar que houve muitos perigos. E São José, sendo um velhinho, ele teria capacidade de defender a Santíssima Virgem dos perigos de animais selvagens, ou então defender a Santíssima Virgem e Jesus dos assaltantes e todo tipo de perigo que pode ocorrer em uma viagem? Com certeza não. E esse é um dos pontos que nos faz crer que São José era jovem e possuía uma grande fortaleza, uma grande força física. Sobre a virgindade de São José, nós podemos olhar para as palavras do cardeal Lepsier no livro São José, o esposo da Santíssima Virgem. É um pouco extenso a leitura, mas é muito profunda, E ele vai dizer assim: examinemos agora quais são as razões que militam em favor da virgindade de São José. Estas razões podem reduzir-se em três principais. Primeiro, a pureza inefável do Verbo encarnado. Era justo que ele, que escolhestes uma virgem por sua mãe, que quis ele mesmo permanecer virgem, exigia paralelamente que aquele que a multidão chamasse seu pai e que cuidasse dele como nunca pai algum a cuidou,
dos mais ternos dos filhos, fosse ele também ornado com a auréola da virgindade. Pelo lado de Maria, a mesma conclusão se impõe. É de fé que a Santíssima Mãe de Deus permaneceu virgem antes, durante e depois do parto. Ora, convinha que os esposos se assemelhassem. Não teria sido conveniente que Maria desse sua mão ao homem que lhe havia sido casado. Somente um esposo virgem lhe convinha. Demais, este esposo devia ser sustento e guardião fiel de sua virgindade. Era, portanto, por este motivo ainda que São José foi isento de todo vínculo matrimonial antecedente. Então aqui o cardeal Lepsier, ele claramente diz que São José era virgem. O porquê ele era virgem? Porque ele deveria guardar a pureza da Santíssima Virgem. E também ele deveria guardar aquele que é o mais puro, que é o próprio Deus. Aquele que possui a maior grandeza, que é o próprio Deus. Então São José precisava também provar da virgindade, da pureza de corpo, de espírito e de alma, para que ali ele pudesse cumprir todos os deveres enquanto o pai de Jesus, o pai adotivo, mas o pai que o próprio Deus escolheu. Jesus era o único que poderia escolher a família o qual iria ter. E Jesus escolheu a Santíssima Virgem e São José. Então nós não podemos aqui olhar para São José como um coitadinho dentro do plano da salvação, como alguém que foi colocado ali. Por exemplo, Deus criou todo o universo e depois que ele criou todo, fez o plano de salvação, que ele iria vir, ele deu um estralo e falou assim: nossa, vou colocar São José. São José não é um reserva no plano da salvação, mas ele foi escolhido desde quando Deus pensou todo o plano salvífico, todo o plano redentor. Então São José, ele também foi escolhido por Deus para ser aquele que iria guardar o seu próprio filho, que é Jesus Cristo. Mas também poderíamos nos questionar como foi a relação de São José com Jesus. O padre Faber vai dizer assim: São José ama Jesus com um amor filial tal que, partilhado entre todos os pais do mundo, os tornaria mais felizes que jamais puderam crer. Este amor excede em grandeza e santidade todo o que houve ou haverá de amor paterno. Era tão prodigioso, extenso, variado, que todas as paternidades da terra podiam pedir dele sem esgotá-lo. Olha a profundidade que foi a relação de São José com Jesus. Todos os pais do mundo podiam pedir deste amor e ainda não iria esgotá-lo. De tão profunda foi essa relação. E aqui nós podemos olhar para esse desejo que foi de São José de guardar a sua esposa. E aqui eu posso dizer que São José e Maria se amavam. E também podemos olhar para esse desejo de São José, esse desejo paternal de poder guardar o próprio Deus, o Cristo, com esse amor imenso para com Deus. Aqui nós podemos olhar para uma coisa chamada a Igreja Nascente. A Igreja Nascente, o que seria? Quando Jesus se encarna do ventre da Virgem Maria, ele nasce e vive, ali com a Sagrada Família, com José e Maria. Ali é a primeira igreja que se nasce, a Igreja Nascente, a igreja onde está Jesus e Maria e o próprio Deus. E São José é convidado como ser esse guardião da Igreja Nascente. É lindo de se imaginar como foi o acordo de José e Maria referente aos votos de pureza e virgindade. Eu gostaria de ler também aqui
no livro Santos Casados sobre isso. E vai dizer assim: diante de tal postura da parte de Maria, podemos razoavelmente concluir que ela consentiu o noivado com José apenas sob a condição de que sua virgindade fosse preservada durante o matrimônio. Se José concordou com essa condição, podemos com isso tirar algumas conclusões acerca de suas perspectivas espirituais e valores morais. Se ele concordou com o noivado e o casamento com Maria diante de condição tão incomum, como mencionado anteriormente, então ele, que naquele momento não tinha a menor ideia do grande acontecimento salvífico que estava por vir, a encarnação do Filho de Deus no seio de sua noiva, deve ter considerado Maria uma pessoa de extremo valor, como de fato o era, com a coroa de sua virgindade intacta, e quis unir-se para sempre a ela, a despeito disso, ou exatamente por essa mesma razão. Mas se esse homem tinha a virgindade de Maria em tão alta conta, ele próprio era uma pessoa inteiramente justa, nobre e casta, que com o coração alegre quis renunciar os prazeres do sexo no casamento e as bênçãos dos filhos para ser capaz de proteger um bem ainda mais precioso, a pureza e a virgindade de sua esposa. Então aqui nós podemos notar com clareza, essa relação que foi de São José e da Santíssima Virgem. São José, ao ouvir o desejo da Santíssima Virgem de se guardar em pureza, ele se coloca prontamente como o guardião dessa virgindade, o guardião de sua esposa. E assim também tomemos nós, principalmente os homens que pretendem casar, olhe a sua esposa, a sua namorada, sua noiva, olhe para ela com esse olhar de José, de querer guardá-la, de querer protegê-la. Este é o exemplo de São José para nós, homens católicos. O desejo de amar a pessoa que está ao nosso lado. Mas diante disso, eu queria falar aqui, é uma coisa até que talvez possa ter passado pela sua cabeça, mas como São José foi escolhido para o esposo da Santíssima Virgem? Há uma história muito bela, uma hipótese, na verdade, que eu também vou ler para vocês, porque é lindo demais, que nós podemos tomar como um impulso em nosso coração na devoção a São José. E vai dizer assim o cardeal Lipsier, sobre essa história. O sumo sacerdote, dizem, desejando dar Maria, da qual conhece a insigne santidade, um homem digno dela, que se tornasse seu esposo, ou ao menos que fosse como seu guardião, dirigisse a Deus para conhecer a vontade do céu, oferecendo ao mesmo tempo ferventes orações com essa finalidade. Diante disso, recebeu o mandamento de convocar todos os jovens homens núbeis da família de Davi, ordenando a cada um deles depositar seu bastão ou vara sobre o altar. Aquele que o bastão florisse seria escolhido do Senhor e tornar-se-ia o esposo de Maria. Acrescenta que uma pomba saiu do bastão como sinal de consentimento divino. Tudo ocorreu como dizem, como se havia predito. Só o bastão de São José encontrou-se recoberto de flores, e logo de cima da mesma vara viu-se sair uma pomba branca. É muito lindo isso, porque nós olhamos para a imagem de São José e nós vemos ele retratado sempre com o menino Jesus no braço, e também segurando lírios, ou com um bastão realmente coberto de lírios. E essa imagem ela é retratada e retirada dessa história. São José
né, é o lírio branco, né, o lírio da pureza. E por isso, como já foi dito aqui, foi escolhido para esposo da Santíssima Virgem, guardião do próprio Deus, porque a pureza de São José era sem igual. A pureza de São José era sem igual. Que nós já possamos nesse momento olhar para São José e pedir: São José, que da mesma forma o vosso bastão floriu, que o nosso coração também cresça flores, o qual nos inspire o doce odor da santidade e da pureza. Aqui, agora, nós vamos falar sobre o lugar de São José dentro da igreja. Qual é o lugar de São José da igreja? Aonde ele está localizado? É muito importante que nós entendamos isso. O Papa Francisco, na carta apostólica Patris Corde, né, publicada dia 8 de dezembro do ano passado, ele vai dizer assim: depois de Maria, a Mãe de Deus, nenhum santo ocupa tanto espaço no magistério pontífico como José, seu esposo. Os meus antecessores aprofundaram a mensagem contida nos poucos dados transmitidos pelos evangelhos, para realçar ainda mais o seu papel central na história da salvação. O beato Pio IX declarou padroeiro da Igreja Católica. O venerável Pio XII apresentou-o como padroeiro dos operários. E São João Paulo II como o guardião do Redentor. E o povo o invoca como padroeiro da boa morte. Aqui nós vemos a grandeza e o olhar da igreja por São José, claro, de uma forma bem resumida, mas nós vemos que São José dentro da igreja, ele possui um lugar altíssimo. E vai dizer o Papa Leão XIII, é também certo que São José, mais que qualquer outro santo, se aproximou daquela altíssima dignidade que fez da Mãe de Deus a criatura mais excelsa. É claro que nós não podemos aqui comparar Maria com José. Claro que Maria está acima de José, com o culto de hiperdulia. Mas, depois de Deus e depois da Santíssima Virgem, quem mais nós devemos amar é São José. E a igreja dá a São José o culto de protodulia. Para que você entenda um pouco mais sobre a diferença dos cultos, existe alguns cultos diferentes, né? Mas especificamente 4 tipos de cultos. Existe o culto de latria, ou seja, o culto de adoração dado somente a Deus. Adorarás somente o Senhor teu Deus. Depois nós temos o culto de hiperdulia, que é o culto dedicado especificamente a Nossa Senhora, o qual, depois de Deus, como diz São Luís Maria Grião de Montfort, é quem mais nós devemos amar. Depois disso, existe o culto de protodulia, que é o culto dedicado a São José, como eu disse, que é depois de Deus, depois de Maria, quem mais devemos amar é José, e abaixo existe o culto de dulia, que é dedicado a todos os outros santos e anjos. E aqui eu já gostaria de ler sobre algumas considerações que o bem-aventurado Pio IX, ele dá referente ao tempo vivido pela igreja no século XVIII e XIX. E ele vai dizer assim: nestes tempos tristíssimos, em que os inimigos da igreja a atacam de todos os lados e é tão grave a sua tribulação que os homens ímpios pensam que finalmente as portas do inferno irão prevalecer contra. Essa fala de Pio IX nos deixa pasmos, porque parece que é para os tempos atuais. Nós vimos, recentemente a legalização do aborto. Nós vemos a realidade que é, hoje dentro
da juventude, né, o quanto a impureza, os pecados carnais, a luxúria, quantas coisas têm acontecido, quantos ataques a igreja e o povo de Deus têm sofrido, o quanto nós não temos sido tentados de todas as formas, o quanto Satanás, o mundo, tem tentado destruir a igreja. E diz Pio IX que parece até que as portas do inferno irão prevalecer. Mas calma, aqui eu gostaria de falar um pouco sobre a sexta aparição de Nossa Senhora de Fátima, no dia 13 de outubro de 1917. E vai dizer assim a narrativa: desaparecida Nossa Senhora na imensa distância do firmamento, vimos ao lado do sol São José com o menino e Nossa Senhora vestida de branco, com um manto azul. São José com o menino pareciam abençoar o mundo com gestos que faziam com a mão em forma de cruz. Espera aí que você não entendeu ainda aonde eu quis chegar. Agora, vamos olhar para esses dois textos lidos juntos. Nestes tempos tristíssimos, em que os inimigos da igreja a atacam de todos os lados, é tão grave a sua tribulação que os homens ímpios pensam que finalmente as portas do inferno irão prevalecer contra a igreja. Mas São José, com o menino, pareciam abençoar o mundo com gestos que faziam com a mão em forma de cruz. Eu olho para esse ano de São José, esse ano josefino, e não consigo ver outra forma senão isso. Nestes tempos tristíssimos, São José com o menino Jesus parecem abençoar o mundo. E nós podemos tomar isso como a nossa esperança nesses tempos atuais. Nós podemos olhar com esperança para esse ano de São José, pois nós podemos ver as manifestações de Deus, e eu não tenho sombra de dúvidas que essa instituição do ano josefino foi uma inspiração do Espírito Santo à igreja, e é um tempo no qual nós precisamos colher. Como lá com José do Egito, o faraó o institui como aquele que irá administrar as suas riquezas e fará que o povo do Egito tenha abundância, também aqui faz Deus. Também faz Deus hoje, confiando a São José os seus bens e dispensando tudo aquilo que precisamos na ordem espiritual e também material, para que nós possamos combater um bom combate, para que nós possamos caminhar rumo àquele destino o qual nós almejamos, que é a visão beatífica, ou seja, contemplar Deus no céu e amá-lo eternamente. De fato, aqui, se nós, de uma forma figurativa, estamos com uma fome espiritual, vamos a São José, pois ele dispensará todos os nutrientes, todas as graças o qual nós precisamos. Confiemos naquele que Jesus e Maria confiou. Confiemos em São José. É até meio extraordinário olharmos para esse ano josefino e olharmos para aquilo que diz São Luís Maria Guignon no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Ele diz que, como da primeira vez, Deus fará da mesma forma quando vir na sua segunda vinda gloriosa. Ou seja, Deus, ele é imutável. São Luís, ele diz que na primeira vez Jesus veio pela encarnação no ventre de Maria, e a segunda ele vem em glória. Mas Deus não muda aquilo que ele escolheu. Se a primeira vez ele veio por Maria, também a segunda ele virá por Maria. E foi isso que nós vimos no ano de 2017 com o ano mariano.
Mas como eu disse, ou melhor, como São Luís Maria Grion de Montfort disse, Deus é imutável em seus planos. Então, se Jesus veio a primeira vez por Maria e virá uma segunda vez por Maria, também podemos imaginar que Jesus foi guardado a primeira vez por São José. E agora também a Igreja de Cristo, que é o corpo místico de Cristo, será guardado também por São José. E a devoção a São José também nos levará a ver Jesus em glória. Enfim, eu gostaria de dizer novamente sobre aquelas recomendações de Santa Teresa d'Ávila, sobre a devoção a São José. Ide a São José, pois se recorremos a Ele, nós não seremos desamparados. E se queremos aprender a oração, recorremos a Ele também. Pois São José, escolhido por Deus para ser aquele que iria educar o Cristo junto à Santíssima Virgem, também é aquele que nos educará espiritualmente. Pois quem melhor que o Pai adotivo, claro, mas o Pai que Jesus escolheu para cuidar dele nessa terra, também escolhemos São José para cuidar de nós. Que nós possamos, já no fim dessa aula, olhar para São José e com o nosso coração firme na certeza de que São José possui orações poderosíssimas junto à Santíssima Trindade, as graças espirituais que precisamos. São José, recorremos a Ti e diante de Ti queremos pedir que nos dê todas as graças necessárias para a nossa salvação. Fazer que por vosso amor também possamos amar a Jesus e a Maria. Inspirai também em nós o Teu desejo ardente de amar a Deus. Concede-nos, São José, a graça da pureza, como o Senhor foi puro. Concede-nos, São José, a graça da fortaleza, como o Senhor foi forte. Concede-nos, ó São José, uma coragem para que possamos combater o mal e um dia, como o Senhor fez, contemplar Deus face a face. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.